Olha, apesar de todo o esforço das polícias aqui de São Paulo para apreendê-lo, o traficante André do Rep deixou o sistema penitenciário no último sábado, beneficiado por uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello do STF. Sobre esse assunto, que abriu uma crise no STF e gerou muitas críticas das autoridades paulistas, a gente conversa agora com o secretário de Administração Penitenciária aqui de São Paulo, Coronel Nivaldo César Restivo. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco e atender a Jovem Pan. Como vai? Olá, Tiago, bom dia. Muito obrigado mais uma vez. Secretário, antes de falar sobre o que é possível fazer, se ele pode ser capturado, porque ele desapareceu depois da soltura. Eu pergunto em relação às leis. Houve uma brecha na lei? Como é que o senhor analisa essa decisão do Supremo e o desentendimento entre os ministros? Bom, na verdade, a decisão do ministro está amparada na lei, mas eu entendo que a leitura fria da lei é pouco para a gente decidir ou para o ministro decidir se uma pessoa de uma periculosidade dessa grandeza, com tudo aquilo que já fez na vida criminosa, poderia se beneficiar desse dispositivo legal. Nós tivemos recentemente uma situação muito parecida em que o ministro Fachin negou a liberdade. Nós não estamos falando de um furtador de galinha, de um batedor de carteira. Nós estamos falando do maior traficante de drogas, responsável por enviar toneladas de cocaína para a Europa, e que por trás desse envio a gente tem outros crimes relacionados, são homicídios, são todos crimes que trazem prejuízo de alguma forma à comunidade. Então, a meu ver, eu penso que é necessário colocar o interesse coletivo em detrimento do interesse individual. Essa decisão, ela traz prejuízos incalculáveis à população, beneficia apenas uma pessoa e traz prejuízo a milhões de outras pessoas. E do âmbito das autoridades aqui de São Paulo, o que é necessário fazer a partir de agora? Bom, a Polícia de São Paulo, o governador João Dória já determinou a criação de uma força-tarefa para tentar recapturá-lo e trazê-lo novamente à custódia do Estado. As polícias estão trabalhando integrada nesse mistério. Os órgãos de inteligência têm trocado informações e a gente torce e acredita que esse trabalho leve à recaptura. Porque, você veja, Tiago, é um desperdício muito grande de trabalho para a prisão desse indivíduo, quanto se gastou para que isso fosse levado a efeito, e ele ficou 391 dias presos durante todo esse período, né? Isso representa 4,1% do total da pena dele, de mais de 25 anos de prisão. Então, a gente não pode passar para o mundo a impressão de que no Brasil o crime compensa. Secretário, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Bom dia, secretário. Em meio a essa Bom dia, notícia João. da soltura do traficante aí, ficamos todos preocupados com a situação mais geral, também da segurança pública aqui no estado. O Brasil, ao longo desse ano, tem visto em diversos lugares, apesar da pandemia, números preocupantes, né, com relação à segurança pública. Como é que está a perspectiva aqui no estado de São Paulo? Bom, na verdade, os números em São Paulo, eles têm sofrido declínio já há bastante tempo. Então, desde o início dos anos 2000, nós temos observado um decréscimo, né, dos indicadores criminais. Essa é uma parte mais de segurança pública e não administração penitenciária, mas a gente tem dados numéricos que demonstram que São Paulo é a região do país com o menor índice de homicídio, que é uma taxa reconhecida mundialmente. É melhor do que várias cidades americanas, várias cidades europeias. Eu penso que ações dessa natureza, Joel, elas podem comprometer, sim, os níveis, os indicadores criminais, e eu reitero, né, a necessidade de uma análise conjuntural, não uma análise individual. Quer ficar mais perplexo ainda? Essa soltura, ela não é a primeira. Nós tivemos, de um ano para cá, a liberação de um traficante chamado Bida Baixada, que estava numa penitenciária federal de Porto Velho, foi solto pelo mesmo motivo. Depois nós tivemos o tal do Guinho. O Guinho é o braço direito do Fuminho. O Fuminho foi preso, o Gilberto foi preso na África. Esse sujeito foi solto também
esse ano. Depois nós tivemos o Godoy participou de um roubo a uma grande rede de mercado na cidade de São José do Rio Preto, portando metralhadora, portando fuzil, 2 policiais baleados, 200 reféns, foi solto da mesma maneira. E o último exemplo, o Branco, que atribuído a ele a posse de 9 fuzis e 882 quilos de cocaína. Todos esses exemplos que eu te falei, eles precederam a soltura do André do Rep. Foram utilizados os mesmos dispositivos legais e eu não sei até quando a sociedade vai ter que se tornar refém de situações dessa natureza. Essas pessoas são muito mais úteis para a sociedade, estando presas, estando custodiadas, do que aguardando julgamento em liberdade, com a recomendação de permanecer no endereço onde eles informaram ao juízo. Secretário Restivo, o senhor é um profundo conhecedor de leis também. O que o senhor acha que é possível fazer para se avançar nessa questão? Houve o pacote contra a corrupção do então ministro Sérgio Moro e esse foi um item que acabou ficando para trás. O que o senhor acha que é possível mudar? É preciso revisar, Tiago. Esse dispositivo do artigo 316 não foi inserido pelo ministro Moro, não constava também na elaboração do pacote do ministro Alexandre de Moraes, quando o ministro da Justiça, isso foi inserido pela comissão, foi inserido no Congresso. Para começar a reverter esse quadro, entendo que é preciso tirar esse dispositivo, porque os magistrados não têm a condição de ficar revalidando prisões preventivas a cada 90 dias. Diante do volume de trabalho que eles já têm diariamente, é mais uma atribuição que vai favorecer ações dessa natureza. Então, penso que a revisão é medida urgente que precisa ser tomada o quanto antes para evitar novas solturas. Mais uma pergunta, Joel Pinheiro da Fonseca. Secretário, apesar desses claros abusos que a gente vê, como essas solturas aí de criminosos muito perigosos, o que motivou essa lei é esse problema, é um problema real de presos por pequenos crimes aguardando julgamento, ficam presos indefinidamente e que é um problema social para o país também. Como lidar com essa situação de pessoas que furtou, está ali preso, aguardando julgamento não se sabe para quando, pessoas que passam meses na prisão antes de serem condenados e que também têm que ter seus direitos assegurados, né? Como é que na visão do senhor, se amarraria esses dois objetivos que estão em conflito? Bom, João, na verdade, eu não critico a análise dessas circunstâncias, mas eu digo que é preciso avaliar de maneira individual, né? Uma pessoa que se encontra presa por ter furtado 1 quilo de carne não pode ter os mesmos preceitos, né, de tentar a liberdade de quem manda 4 toneladas de cocaína para a Europa. É preciso, sim, reduzir essa quantidade de presos provisórios sem a culpa definida, mas eu penso que a análise de benefícios deve ser precedida de circunstâncias que envolveram o motivo da prisão desse indivíduo. Secretário, uma última pergunta, se o senhor me permite mudar de assunto. Em relação ao coronavírus, o governo de São Paulo ensaia uma volta das visitas aos presídios. Como é que isso vai ser feito, com protocolos, e a partir de quando já há uma data? O que o senhor pode dizer sobre isso? Muito bem, Tiago. Nós, na Secretaria, elaboramos um plano de retomada gradual e controlada das visitas presenciais. As visitas estão suspensas desde o dia 20 de março desse ano, em função da pandemia, e entendemos que o cenário vigente no estado de São Paulo permite essa retomada. As medidas adotadas pelo governo do estado nos fazem crer que a pandemia está no caminho do controle. Então, nós vamos retomar esses protocolos. Foram submetidos à análise do Centro de Contingência do Coronavírus aqui em São Paulo e todos eles foram validados pelos profissionais da saúde. Nós dependemos agora da derrubada de 8 decisões judiciais que impedem a retomada dessas visitas. A Procuradoria-Geral do Estado já tem as informações necessárias para fazer o enfrentamento e tentar reformular essas decisões. Então, logo sejam reformuladas, nós implantaremos com restrições, reduzindo a quantidade de pessoas circulando dentro das unidades prisionais, dividindo em pavilhões pares e ímpares, de acordo com o final de semana, dividindo o período da manhã, período de tarde, reduzindo a quantidade, ao invés de 2, apenas 1 visitante por preso, de modo a
fazer a flexibilização, ao mesmo tempo mantendo o controle do contágio. Isso, Tiago, como eu disse, assim que essas 8 decisões judiciais forem superadas, imediatamente implantaremos a retomada aqui em São Paulo. Perfeito. Secretário da Administração Penitenciária, Coronel Nivaldo Restivo, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, uma boa semana, até a próxima, secretário. Muito obrigado, um bom dia a todos.